Fala aí, meus amiguinhos, tudo na paz, tranquilo? Ó, hora da gente fazer um pouquinho de exercício aí da dinâmica do movimento curvilíneo. Então vai lá na frente 2, página 164. Vamos fazer os exercícios. Penúltimo módulo, estamos acabando a apostila 2, hein? Só alegria. Vamos lá, qualquer dúvida você anota aí e me pergunta, hein? Bora lá, bons estudos. Vamos lá, o exercício número 1 é uma curiosidade muito legal. Do alto do pico Everest, uma pedra é arremessada horizontalmente com velocidade escalar v, conforme mostra a figura, fora de escala. Desprezando a resistência do ar, qual deve ser o valor de v para que a pedra se torne um satélite rasante da Terra? Deu o raio da Terra e a gravidade igual a 10. Pessoal, isso foi estudado na época do Newton. Olha só que interessante. Se você tem um objeto próximo à superfície do planeta e soltá-lo, é claro que ele cai em direção ao centro do planeta. Ele é puxado pela força-peso, pela força gravitacional. O que Newton discutiu foi o seguinte: se você lançá-lo horizontalmente paralelo à superfície com uma certa velocidade, ele cai mais adiante do ponto do lançamento. Então é um lançamento horizontal, vai percorrer uma distância até cair na Terra. Se você aumenta a velocidade, ele vai mais distante. Se você aumenta a velocidade, ele vai mais distante. Então Newton percebeu que tem uma velocidade, que ele chamou de velocidade orbital, que é uma velocidade tão grande que mesmo a força puxando para o centro, o objeto consegue dar uma volta completa, sem cair na superfície. Esse objeto torna-se um satélite. Essa é a ideia dos satélites. Todos vamos estudar isso no final do nosso curso, na aula de gravitação universal, que é muito interessante. Bom, como que a gente resolve isso? Qual deve ser o valor dessa velocidade? Bom, vamos imaginar então que essa velocidade representada por esse vetor verde seja a velocidade adequada para que o corpo dê uma volta completa sem cair na superfície. Então veja, pela teoria da força resultante centrípeta, o peso então que está apontando para o centro é a força centrípeta que vai mudar a direção do vetor velocidade. Veja que o peso é uma força, nesse exemplo, perpendicular à velocidade. Logicamente, o peso, então, é a força resultante centrípeta. Lembra para que serve isso? Para mudar a direção da velocidade. Por sua vez, se não tivesse a força-peso, o corpo ia embora da Terra, né? Em movimento retilíneo uniforme. Bom, ao desenvolver, peso é mg, e força centrípeta, massa, vezes a aceleração centrípeta, v quadrado sobre o raio. Repare que você pode cortar a massa. Ó. Ao cortar a massa, sobra que g, gravidade, é igual a v quadrado sobre o raio. Então, nesse exemplo, basta você entender que a aceleração gravitacional funciona, nesse caso, como uma aceleração centrípeta. Bom, jogando os valores, a velocidade é a raiz quadrada de RG. Pessoal, observação, esse raio aqui é o raio da órbita. Então, seria o raio da Terra mais a altitude que o satélite se encontra. Como ele pede uma trajetória rasante, rasante quer dizer bem próximo à superfície, por isso que o raio da órbita vai ser praticamente o raio da própria Terra. Ó, o satélite está bem próximo aqui à superfície. Então, nós vamos substituir o raio da Terra, veja, 6,4 vezes 10 à sexta. Cuidado, ó, aqui está em quilômetros, a gravidade está em metro, então tem que passar para metro. 10 à terceira quilômetros. Cada quilômetro vale 1.000 metros. Então, vezes 1.000, vezes 10 à terceira, virou 10 à sexta. Ora, a continha ficou agradável. 6,4 vezes 10, 64, vezes 10 à sexta. Raiz quadrada de 64 é 8, raiz quadrada de 10 à sexta, 10 à terceira. Pronto, 8.000 metros por segundo, ou 8 quilômetros por segundo. É uma velocidade muito grande, né? Se você lançar, então, do telhado da sua casa, lembrando, hein, desprezando a resistência do ar, um objeto com 8 km por segundo de velocidade, ele dá uma volta no planeta e volta onde você está, né? Uma condição evidentemente ideal, né? Na prática não tem como, a resistência do ar existe. Vamos fazer mais um. Bom, lá, o exercício 2 é bem facinho. Um carro faz uma curva de 80 metros de raio, com velocidade de módulo constante 72 km por hora. Qual é o valor da sua aceleração? Então, primeira providência, vamos passar aqui o quilômetro por hora para metros por segundo, né? Divide por 3,6. E muitos alunos caem nesse peguinha.
Aqui no texto fala que a velocidade tem módulo constante. E se o módulo da velocidade é constante, não temos aceleração tangencial, não temos aceleração escalar, né? Então o aluno confunde e marca aqui letra A, ó, 0. Mas cuidado, o móvel está descrevendo uma curva. Se ele descreve uma curva, a direção da velocidade está alterando, ou seja, nós temos aceleração centrípeta. A aceleração resultante de um móvel é sempre a soma da centrípeta mais a tangencial. Então, como não tem a tangencial, ó, diz que o módulo da velocidade é constante, né? Você tem que tomar cuidado. Será que tem a centrípeta? Como é uma curva, tem a centrípeta e vamos calcular o seu valor. Ó, 20 ao quadrado, né? A velocidade 20 metros por segundo, o raio 80, fazendo a continha 400 por 80, 5 metros por segundo ao quadrado. Então, esta é a aceleração resultante que o veículo possui. Então, cuidado, viu? Falar que a velocidade é constante em módulo, ou seja, movimento uniforme, você não tem aceleração tangencial ou aceleração escalar. Cuidado com as curvas. Nas curvas possui aceleração centrípeta, né, que indica direção da velocidade variável. Muito bem, vamos fazer o 3. Considere um motociclista no globo da morte passando pelo topo com velocidade de módulo igual a 36 km por hora. Sabemos que o raio do globo é 2,5 metros, a massa do motorista e da motocicleta é 200 kg e o módulo da aceleração da gravidade local é 10 metros por segundo ao quadrado. Pode-se afirmar que o módulo da força de reação do topo do globo sobre a moto. Vamos lá. Primeiro a gente precisa fazer uma figurinha, né? Vamos imaginar que o globo da morte vem o conjunto e passa pela posição mais alta, que é a posição que ele está mencionando. Na posição mais alta, nós temos o peso e a normal, ambos apontando para baixo. Lembra que a moto vem, empurra a superfície para cima e a superfície empurra a moto para baixo. As duas apontam para o centro, então a soma do peso mais a normal é a força resultante centrípeta. Muitos me perguntam, por que a moto não cai? Por causa do movimento, por causa da velocidade, igual ao exercício anterior do satélite. Muito bem. Agora, pessoal, a gente tem que substituir os valores. Ó, peso é mg, normal é a pergunta do exercício, a força de reação no topo do globo, e força centrípeta mv² sobre o raio. Ora, alguns exercícios perguntam qual é a velocidade menor possível, qual é a velocidade mínima para que o motociclista consiga fazer a manobra, passar no ponto mais alto. Situação de velocidade mínima, aí a normal vale 0. Tranquilo? É um caso especial. Nesse caso não é 0, né? Tanto é que ele está te perguntando o valor. Vamos substituir os valores. Bom, como o conjunto tem massa de 200 kg, vezes 10 da gravidade, 2.000 newtons, mais a normal, que é o que eu procuro. A massa 200, velocidade, ó, já passei para metros por segundo, 36 km por hora, divide por 3,6, então dá 10, ao quadrado, sobre o raio, que é 2,5. Pronto, fazendo a continha, 2.000 de cá, 8.000 de lá. Passa normal para lá, passa 8.000 para cá, ou melhor, né? Melhor passar o 2.000 para lá, mais fácil. 8.000 menos 2.000, 6.000. 6.000 é 6 vezes 10 a terceira. Então, em unidades de 10 a terceira, seria a resposta aqui, número 4. Tranquilo, pessoal? Exercício comum, né, do globo da morte. Mas não se esqueçam, existem problemas que perguntam a velocidade mínima. A velocidade mínima no ponto mais alto é só você desconsiderar a força normal. Bom, agora vamos fazer os exercícios tarefa, ó, ainda na página 164. O automóvel trafega numa estrada com uma velocidade constante de 30 metros por segundo. Em determinado instante, ele faz uma curva de raio 4,5 vezes 10 ao quadrado metros. Nesse instante, a sua velocidade angular e o módulo da sua aceleração vale qual valor? Ó, mais uma vez, pessoal, velocidade constante de 30. Velocidade constante aqui se refere ao módulo da velocidade, porque ele está numa curva. Então, na verdade, a velocidade aqui é constante só em módulo. Portanto, não tem aceleração escalar, não tem aceleração tangencial. Como ele está fazendo uma curva, ele tem aceleração centrípeta, que é o que a gente vai calcular.
Bom, antes ele pergunta a velocidade angular. Vocês lembram como é que converte? Ó, eu tenho a velocidade escalar e tenho o raio. Então, uma das equações mais utilizadas lá no movimento circular uniforme, a velocidade escalar ou linear é a angular vezes o raio. Só substituir os valores. Ó, V igual a 30, ômega, que representa a velocidade angular, eu preciso, 4,5 vezes 10 ao quadrado, 450. Fazendo essa continha, 30 dividido por 450 dá um valor quebrado, 0,067, ou 6,7 vezes 10 a menos 2 radianos por segundo. E o cálculo da aceleração centrípeta, v quadrado sobre o raio, 30 ao quadrado, né, que é a velocidade, dividido por 450, 2 metros por segundo ao quadrado. Então a resposta, letra D de dado. Tranquilo? Exercício tarefa número 2. Vamos lá. A figura representa um plano vertical, um trecho dos trilhos de uma montanha-russa na qual um carrinho está prestes a realizar uma curva. Despreze atritos, considere a massa total dos ocupantes e do carrinho, 500 kg. Olha só, pessoal, e a máxima velocidade com que o carrinho consegue realizar a curva sem perder contato com o trilho é 36 km por hora. Qual é o raio dessa curva? Então, vamos analisar esse momento, que ele passa na posição mais alta, né? Olha aqui a figurinha. Então, nós temos aqui o carrinho passando na posição mais alta. Quais são as forças no carrinho que são direcionadas aqui para o centro? Nós temos o peso que aponta para o centro e a força normal que a superfície exerce no carrinho para cima. Pessoal, quando o carrinho passa na posição mais alta, a normal diminui. Pensa nessa situação, você passa numa rampa dessa aqui, né, numa lombada, você descomprime a superfície. Então, a normal vai ficar menor do que o peso. Essa diferença entre o peso e a normal é a força resultante centrípeta. Tranquilo? Vamos supor que o peso seja, exemplo, 100 newtons. Se o carro estiver em repouso, olha que eu disse, repouso, a força resultante é 0. Então, se o peso é 100, a normal seria 100. Mas como ele passa em movimento, ocorre uma descompressão do carrinho na superfície. Então, a normal diminui. Então, se o peso é 100, vamos supor que a normal caiu para 80, caiu para 70. Então, vai gerar uma resultante, uma diferença apontando para o centro, que nós chamamos de força centrípeta. Quando você desenvolve essas equações, olha o que acontece. Peso é mg menos n é igual a mv quadrado sobre o raio. Pessoal, vamos imaginar, existe uma velocidade agora diferente do globo da morte, tá? Que era a velocidade mínima. Aqui existe uma velocidade máxima que ele pode ter para não sair voando. Imagina só, quando ele fala sem perder o contato com os trilhos, é uma situação limite. Imagina numa situação limite ele quase perdendo o contato. Se ele está quase perdendo o contato, essa normal agora tende a 0. Ele está quase, entre aspas, né, voando. Veja, se eu tenho a máxima velocidade, imagina um valor máximo aqui, ó. Isso aqui está crescendo, aqui tem que crescer também, ó. Como esse valor é constante, o peso, então a normal tem que diminuir. Então, o valor máximo da velocidade, a normal é 0. Entenderam a ideia? Pensa na prática, ó. Maior velocidade, você está quase decolando, quase perdendo contato, a normal então é 0. Bom, o que sobrou da nossa equação então? mg é igual a mv quadrado sobre o raio. Corta a massa, ó. Podemos cortar a massa. E achamos o mesmo resultado que você encontra em muitos problemas, lá do satélite, no globo da morte. Só que a interpretação é diferente, né? O que nós temos no exercício? Nós temos a velocidade, ó, 36 km por hora, que vale 10 metros por segundo. Raiz quadrada de RG. O G é 10. Ele quer o raio, né? Para resolver o cálculo, eleva dos dois lados ao quadrado, então vai ficar 100, e sai a raiz de K, R vezes 10. Portanto, o raio, 10 metros. Letra E. Exercício muito legal e muito cobrado, viu, pessoal? Massa. Vamos fazer, então, o número 3 e último da lista. Exercício tarefa 3 é semelhante, ó, mesma situação. Um automóvel de 2.000 kg de massa sobe uma colina com velocidade de módulo 20 metros por segundo. A colina tem a forma de um arco de circunferência de raio 200 metros, conforme a figura. Usando a gravidade 10, o módulo da força em newtons que o solo exerce sobre o automóvel quando ele se encontra no ponto A.
Então, ele quer, de novo, ó, a força em newtons que o solo exerce no automóvel. No ponto A, ele quer a normal. Então, é a mesma situação. Só que agora a normal não vai ser zero, né? Vai ter um valor para a gente calcular. Zero é naquela situação de velocidade máxima, né? Ele quase decolando. Então, como é que a gente monta? Peso menos normal é a força centrípeta. Peso mg menos n, mv quadrado sobre o raio. 20.000, de onde que eu tirei 20.000? 2.000 da massa vezes 10 da gravidade. A massa 2.000, velocidade 20 metros por segundo, já está em metros por segundo, e o raio 200 metros. Pessoal, é só desenvolver o cálculo agora, você vai chegar no resultado 16.000 newtons, a resposta letra E. Olha só, pessoal, só para a gente fechar. Se o peso é 20.000 e eu descobri que a normal é 16.000, então você tem uma diferença de 4.000 newtons para o centro. Esses 4.000 newtons é a tal da força centrípeta. Tranquilo? Então vocês estão vendo que a força centrípeta não é bem uma força, né? É uma resultante de forças que permite que um cara execute a curva, né? Muda a direção da sua velocidade. Pessoal, é isso aí. Então resolvemos a página inteira, espero que tenham compreendido. Então aí, bons estudos para vocês. Até a próxima!